estamos aqui em mais um momento, né, de troca de experiências, de vivências e também de novas informações, e novos conhecimentos, principalmente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Liri, sou professora. Hoje eu atuo somente na Prefeitura de São Paulo, no ensino fundamental. Sou especialista em educação especial, com ênfase em deficiência física e psicomotora. E hoje eu convidei a Paty. A gente se conhece há muito tempo, né, Paty? Mas Muito. Tipo assim, muito tempo. Muito, né? Desde criancinha, né? Nem era professora e nem era psicóloga. Não. A Aline era um bebê. Oh, meu Deus! Oh, bonitinha. Nós éramos, né? Que a gente está bem na mesma faixa. Verdade. E aí, hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês algumas coisas. Tenho muito prazer, Paty, em ter você aqui comigo hoje. Estou muito feliz mesmo. Você é uma pessoa que eu já vinha pensando, já fazia aí um tempo em te convidar. E já está feito o convite para outros temas. Ela e vocês vão entender o porquê de outros temas, né, Paty? Sim. Então, sinta-se à vontade, a casa é sua. Obrigada. Eu queria que você se apresentasse também. Vou me apresentar para vocês. Bom, primeiro, boa noite. O meu nome é Patrícia, né? Como a Aline falou, Paty, porque é um apelido carinhoso. Eu e a Aline, a gente se conhece mesmo há bastante tempo. E eu sou uma admiradora do trabalho da Aline, da carreira da Aline, do que ela tem construído, acompanho. Né? Enquanto psicóloga, sou super interessada no assunto e tudo aí que ela abraça em termos, né, da educação inclusiva. Eu sou psicóloga, sou psicopedagoga e sou especialista em neuroaprendizagem. Então, vocês podem concluir por aí onde que o meu caminho e o caminho da Aline se encontra, né? Eu estou fazendo neuropsicopedagogia, então, ó. Então, estamos ali. E para mim é uma honra estar aqui essa noite, né? É uma noite de aprendizagem, de somar saberes, a gente poder conversar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Um momento, eu e a Aline conversávamos antes, sem precedentes na nossa história, pelo menos na nossa geração, né? E de muitas mudanças, de muitas incertezas, mas também de uma aprendizagem muito significativa, porque eu sou do time daqueles que acreditam que a gente está aprendendo com essa realidade, né? E que a gente está se transformando e, como é em toda crise, algo de bom vai sair de tudo isso, né? Então, eu quero agradecer demais a Aline por essa oportunidade e pedir para ela me cortar, porque eu falo muito. Então, perdi também. Ai, dá uma boa prosa. Vocês nos cortem, gente. Boa noite, Aurilânia, Elias, meu coordenador, Aline, acho que é a Aline do grupo de estudos que eu faço. Eu participo de um grupo de estudos, né, pensando a inclusão com o pessoal aí do Brasil de norte a sul. Nossa, que interessante. É bem legal. Meu pai, Iraci, Elias, é isso aí. Obrigada, Silvia, obrigada. Que responsabilidade, né, ser exemplo. Muita. E a Paty já deu uma introdução, ela comentou, né, que realmente é um momento, esse momento de pandemia é um momento único na nossa história. Nós tivemos, há uns anos atrás, aquela pandemia, acho que foi da gripe, tivemos uma em 2009. Isso, H1N1, exatamente. Sim. Foi em 2009, eu me lembro que a gente ficou também, não como é hoje, em isolamento, né? Mas eu lembro que começou mais ou menos em julho, chegou no Brasil mais ou menos em junho, julho, e nós não voltamos às aulas depois, na segunda quinzena de julho, e nós ficamos 15 dias aí em casa, né? Aí já veio a vacina, foi tudo bem mais rápido, bem mais ameno do que está sendo hoje. E foi um baque, né? Isso foi assim, de repente chegou. E foi muito engraçado porque na semana que nós entramos em isolamento aqui no Brasil,
eu conversava com uma professora da escola e eu dizia assim, mas eu acho que aqui não vai chegar. Foi assim, antes do carnaval, eu acho que aqui não chega. Você acha que chega? Aí ela, eu tô com medo. Gente, não deu uma semana, nós já estávamos entrando em isolamento, em quarentena e pronto, todo mundo em casa, acaba a aula. Foi em menos de uma semana. Então, todos nós fomos pegos assim de surpresa, né? Sim. E não foi fácil para ninguém, porque de repente, assim, literalmente, do dia para a noite, a nossa vida mudou. Tudo ficou diferente do que era. E isso traz um impacto, né, Paty? Sim, Emocional exatamente. muito grande. Então, eu queria que você falasse, porque a nossa rotina, gente, se transformou, né? A gente que é professor estava lá na escola trabalhando, início de ano, cheio de planos e fazendo projeto, e de repente tudo muda, os hábitos, a gente não pode mais sair, as crianças têm que ficar em casa. Então, assim, foi algo Uma muito mudança muito. brusca, né? É, você falando, né, do H1N1, você me trouxe até a memória, né? Na época do H1N1, eu acredito que deva ter sido um período sério, e eu me lembro que a minha sogra chegou a ficar internada porque ela foi contaminada. Mas, ainda assim, eu lembro que a sensação de medo, né, da época, né, mesmo tendo convivido, né, com ela, e eu e meu esposo, na época, ficamos 15 dias em isolamento por conta que era o protocolo médico da época, ao conversar com as pessoas, né, no hospital e mesmo depois fora, a sensação de pavor não era igual hoje, né? Uma coisa que eu acho que a gente tem na mente, né, principalmente, né, a fala da Aline traz muito isso, né? Ah, será que isso vai chegar no Brasil? A gente acredita, né, tem uma falsa crença de que as coisas não acontecem aqui, né? Porque o Brasil é um país assim que não tem guerras, não se envolve em grandes conflitos, não temos, né, grandes acontecimentos catastróficos com relação à natureza. Então, a gente acaba criando uma falsa ilusão de segurança. Então, isso faz com que a gente fale, será que vai chegar aqui? Parece que está Verdade. distante, né? Parece que está lá na Europa. E não só, né? Poderia chegar como chegou, né? E quando chega, até você processar que sim, você está vivendo aquela realidade, aquilo está acontecendo, todas as mudanças que até então a gente não imaginava que fosse necessário fazer, elas estão acontecendo, então o momento para você processar tudo isso, ele demora, né? A gente tem uma certa resistência. A gente passa aí por algumas fases, né? Que é semelhante até às fases de um luto. Então, primeiro é você não acreditar, né? Não está acontecendo. Não vai chegar aqui. Depois Verdade. chegou, né? Chegou, mas eu vou me cuidar, né? Você tem ali um pouco da negação, da dificuldade de aceitar, né? Aí depois vem a necessidade de ficar em casa, de parar todas as rotinas, tudo que você vinha fazendo, você experimenta ali uma raiva, uma rejeição, e aí até que as coisas vão processando e vão se estabilizando. Né? E aí acho que hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso, que são dois momentos muito sérios, né? E igualmente importantes. É o momento que você entende que você está em meio a uma pandemia e que a vida caminha de forma diferente e como que eu faço com todas as adaptações. E depois, uma vez já acomodado a essas adaptações, você tem que se readaptar novamente para sair, né, dessa condição, que é essa volta para um normal que já não é mais tão normal quanto o que a gente deixou. Que é o tão falado hoje, o novo normal, que ninguém sabe Sim, como. Uma coisa a gente já sabe, que é o uso da máscara, né? Toda uma postura que nós tivemos que mudar. Então, isso já faz parte do novo normal. E você falou que uma das fases é de não acreditar, e realmente me lembrou lá no início, em março, abril,
conversando com algumas amigas, a gente falava, mas eu não acredito que a gente está vivendo isso. Até com meu esposo, falava, mas isso é verdade? Porque é o que você falou. A gente não tem essas coisas no Brasil, essas catástrofes, terremotos que a gente vê por aí. Então, realmente está incutido, eu acho, que nós não vamos ter essa situação. E, na verdade, né, como o Elias disse, que é a globalização chegou para o mundo todo, e infelizmente Sim. nós também, né, não ficamos fora. E foi realmente bem complicado. Então, nós tivemos aí um primeiro momento de adaptação, como você disse, e aí, né, Paty, para a gente se adaptar, acho que você pode explicar isso melhor. A gente primeiro tem que se desorganizar, não é? Para Isso, depois exatamente. acomodar. Você pode Exato. explicar isso um pouquinho? Posso. Então, eu refletindo, né, quando a Aline me falou sobre o tema, e é algo que eu já venho refletindo há algum tempo. Todo esse processo da pandemia, e claro que a gente vai respeitar aqui a individualidade de cada um e o ser que cada um constitui em si mesmo, e as experiências são sentidas, organizadas de forma diferente, mas eu acho que dá para a gente falar de uma maneira comum que nós vivemos uma grande perda, né? A pandemia, ela trouxe a perda pelos óbitos, né? Cada família, algumas famílias passaram pelo óbito, outras não, mas o fato é que todo mundo teve perdas, né? A pandemia em si, ela foi uma grande perda. Perda daquilo que a gente tinha como organizado, como certinho, né? Nos tirou do nosso conforto, e todas as novas adaptações que a gente precisa fazer, é exatamente isso que a Aline falou. A gente precisa desconstruir o que antes a gente tinha como certo, como exato, e reconstruir, né? Então, é um processo de perda. E nós não estamos preparados para o Não. processo de perda. Por isso que você falou que a gente vive as fases do luto, né? Exatamente. Algumas fases. Pessoa vive essas fases de uma forma diferente e leva um tempo diferente para superar isso. Sim, Talvez por isso, hoje, 4 meses, um pouco mais de 4 meses depois, a gente vê vários tipos de reações, né, nas pessoas. exato. E vive, Aline, também em ordens, né, diferentes. A gente tem aí alguns estudos apontando as fases do luto, mas não há um consenso de que essas fases, né, ocorram de fato para todo mundo e nessa ordem. Por isso que a gente tem pessoas hoje, né, eu tenho pacientes que agora está caindo a ficha da pandemia. Você Nossa, fala, passou 4 meses, né? E agora, né? E até fica aqui como um dado de prevenção, quando a gente passa por uma crise, como essa que a gente está vivendo, os sintomas emocionais, né, o desencadeamento dos transtornos emocionais, eles podem acontecer até 6 meses depois, começar a acontecer depois que se findou. Então, uma pessoa ela pode passar por isso, por essa pandemia tranquilamente, não ter nenhuma reação, a gente vai voltar, né? A vacina vai chegar e voltamos ao normal, e de repente, daqui 6 meses, de tudo normalizado, essa pessoa apresenta algum sintoma que denuncie algum transtorno emocional. E isso com as crianças também, né? Então, respondendo, né, a pergunta da Aline, eu acabei dando outro exemplo, muito interessante. realmente se dá, né, cada pessoa se manifesta, né, de uma maneira, mas a aceitação se dá primeiro por uma negação, por uma evitação. Então, a gente primeiro não quer acreditar, depois a gente fica receoso, por isso que a gente via no começo muitas pessoas não cumprindo muito as normas, né, de higiene, as orientações, né, das equipes de saúde. Então, você vê uma resistência das pessoas. Ainda tem, né? Ainda assim, claro, a gente não vai passar pano aqui e dizer que não existe uma questão de educação e de cultura. Existe sim. Mas existe também a resistência, a negação, né? Por que eu tenho que fazer isso?
Então, aí isso a gente tem um delay aí, até a pessoa realmente entender e aceitar que ou ela, né, ou ela cumpre. A gente teve, né, a gente viu na internet pessoas famosas, né, pessoas que são até influenciadores digitais, fazendo, né, reuniões entre amigos e fazendo aglomerações. Então, a gente percebe essa dificuldade que o ser humano tem de aceitar que ele precisa mudar, que as coisas mudaram e que as coisas agora estão postas de uma maneira diferente. Eu jamais imaginava que o fato das pessoas. Tá dando eco aí? Não eco aqui. Eu jamais imaginava que o fato das pessoas não cumprirem as regras seria por um sentimento de negação, né? Lógico, como você disse, a gente tem que levar em conta toda uma questão de educação e de cultura, mas que isso também tem uma relação emocional. Eu nunca Sim. tinha pensado por esse lado, realmente, para mim, eu até anotei, isso foi uma novidade. E a gente vê muito isso mesmo. Bastante, né? E é até engraçado que um dia conversando com o meu pai, e ele queria, porque queria ir ao mercado a pé. Meu pai tem 74 anos, e, e aí eu fiquei brava, assim, né? Aí ele falou para mim: ai, mas eu já tô velho, você não puder fazer nada. Então, até nisso esbarra, né? As pessoas mais idosas, que foram as pessoas mais acometidas para ficar em casa, Foram as então, que deram mais trabalho para ficar em casa, né? exato, deram mais trabalho. Por quê? Por causa dessa dualidade da relação com, poxa, eu já estou velho, eu não vou ter muito tempo para aproveitar a minha vida, para fazer as coisas que eu gosto. Então, eu vou ficar em casa, né? Nossa. De, Eu nunca coisas por esse viés, bem interessante. Vou dar uma boa noite para o pessoal que chegou. Oi, Carla, seja bem-vinda. É um tema bastante pertinente mesmo. A Jaque colocou aqui que, né, quando a gente estava falando do que gera, das questões emocionais, que ela estava ansiosa, que é ansiedade, realmente. A Regiane, oi, Rê, boa noite. Sandra, oi, tudo bem? Minha mãe, Shirley, meu tio José, obrigada, parabéns para nós. Isso aí, gente. Obrigada, Zé. Tudo bem? Então, e aí, como a Jaque colocou, né? E realmente eu tenho visto, né? A gente não vê muitas pessoas, mas a gente conversa com muitas pessoas. E isso eu acredito que foi o ponto também que essa questão da quarentena trouxe. Também tudo, eu acredito que tudo tem um lado positivo. E eu acho que em questão de proximidade, de falar, aproximou muito as pessoas, né? Sim, Hoje, por exemplo, a gente faz chamada em vídeo com quem a gente não fazia. Os meus pais moram verdade. no estado. Até então, nós nunca tínhamos nem pensado em fazer chamada em vídeo. Em vídeo, hoje nós fazemos chamada em Era vídeo. um recurso que estava disponível e a gente não utilizava. As famílias, eu tenho primos que moram em outros países, né, bem distintos. E as famílias têm se encontrado mais, porque Sim, acabou que a questão das reuniões online, elas se tornaram um hábito, porque hoje tudo é online, né? Então, sim, acabou trazendo eu acho que uma união maior para muitas famílias. E eu estou dizendo, sim, não estou dizendo de convívio na mesma casa, eu estou falando de quem está muito longe, em outros sim, sim. fisicamente, né? Mas também, e aí nessas conversas, a gente percebe o quê? Que as pessoas elas estão muito ansiosas, como a Jaque falou, angustiadas, né? Aquela coisa, aquele aperto, aquele medo, uma ansiedade de como vai ser o futuro, será que eu vou perder alguém? A questão do emprego, do trabalho, né? A gente mesmo que é funcionário da prefeitura, várias vezes nosso salário foi para votação, e Hum, isso traz um desespero e uma preocupação. A questão da insegurança com relação às pessoas que nós amamos, a nós mesmos, né? Como vai ser o depois? E aí, você, como especialista em neuroaprendizagem, né, já deve conhecer muito mais o cérebro que eu, porque eu comecei os meus estudos recentemente. A gente sabe que o cérebro, ele cria como se fosse assim, um banco de imagens, né? E a partir dali, ele vai criando sentimentos. É isso mesmo? exato, perfeito. E aí, como que, com base nisso, pensando nisso,
como que a gente consegue fazer para dominar esses sentimentos de medo, de angústia, de ansiedade? Eu só vou colocar um pouquinho a minha experiência sobre, já vou dar a resposta, mas é Tá. da minha experiência, não é uma resposta, né? Sim, vamos lá. No início da pandemia, eu estava acompanhando muito, tudo. E aí, realmente, eu estava ficando de um jeito assim, difícil, estava difícil. E aí eu criei estratégias para mim, para eu não ficar pirada, porque eram tantas incertezas. E aí eu falei, quer saber, eu não vou ver mais nada. Só que a gente é curiosa, né? E eu gosto de ficar Claro. bem. Mas assim, eu cheguei num momento que eu precisei me desligar, de não saber o que acontecia, porque eu percebi que estava me fazendo muito mal. Então, eu queria Sim, que você falasse assim: como que a gente pode dominar? Contando ainda o sentimento de querer saber o que está acontecendo. sim. Você falou, eu estou perguntando e estou dando a resposta, né? Mas é minha experiência pessoal. Mas é exatamente isso mesmo. O que aconteceu de início, e é uma coisa que nós já tínhamos antes, mas que se intensificou, é a quantidade de informação. Porque antes a gente está saindo para a rua para trabalhar, para estudar, para fazer mil tarefas, você seleciona lá o que você quer consumir como informação e acabou. Com essa pausa, eu falo que a pandemia ela não causou, mas ela revelou algumas Emergiu eu. realidades, algumas situações. Então, com essa pausa e tudo que cerca o que é novo, despertou, né, uma corrida frenética pelo consumo de informação. Infelizmente, né, a gente falando da questão do cérebro ele acaba gravando mais, né, e isso é provado cientificamente, através de imagens e estudos, ele grava mais aquilo que é ruim, as memórias ruins, do que as memórias boas, né? Infelizmente, podia gravar muito mais as boas. Por isso Certeza. que a gente tem que encher o nosso cérebro de coisas boas, para a gente poder compensar. Então, essa busca desenfreada por muita informação, a gente passou a consumir muito. E a gente acaba ditando a nossa vida, o nosso cérebro, ele acaba se alimentando disso. E isso é um gatilho super potente para despertar a ansiedade, essa angústia, essa inquietude, todos vão experimentar, né? Em um momento, em outro, a sensação de ansiedade, né? Devido à questão que a gente está vivendo. Mas quando eu alimento o meu cérebro de muitas informações negativas, de estatísticas de mortes, como eu cheguei um dia no horário do almoço, aquele dia foi para mim o basta. Eu estava como você, Aline, uma consumidora voraz, porque você tem a curiosidade e, além da curiosidade, a gente tem a necessidade de querer dominar aquilo, de querer dominar o assunto, Né? de estar à frente, de estar a par. E o SPTV, ele abriu a edição dele do almoço mostrando as covas. Eu falei, não. Eu falei, eu sou do grupo de risco porque eu tenho diabetes. Eu falei, não. Não posso deixar isso pautar os meus sentimentos, as minhas emoções. Porque aí a gente abre espaço para o desespero, para o alarmismo, né? Você não é difícil num momento desse você pensar coisas boas, se você só está se alimentando de notícias ruins. Então foi quando eu falei, não, a gente vai estabelecer uma rotina, né? Que eu acho que isso serve para adulto e para criança, do, de como vai ser o nosso dia. Estávamos eu e meu marido fazendo home office, então o home office facilita você estar ali olhando a TV ou tá aqui na internet buscando informação. Eu falei, não, a gente vai fazer uma peneira da informação que a gente vai consumir. Porque é o que a gente pode fazer por nós, pela nossa saúde emocional, pelo nosso bem-estar. Porque a gente não consegue dominar, né, como você falou ali, as nossas emoções. O medo, a incerteza, a insegurança, mas a gente consegue criar estratégias para lidar e para amenizar tudo isso, para não permitir
que tudo isso nos leve a adoecer. O que leva ao adoecimento é a permanência dessas questões, desses sentimentos e o experimento desses sentimentos num alto grau. Então, quando você está muito ansiosa, você vai adoecer, né? A ansiedade, ela é benéfica, nós precisamos sentir porque ela nos protege, né? Nossa, explica isso, pelo amor de Deus. Né? Aquele friozinho na barriga, aquele medo, né? Quando você vai fazer uma apresentação, que você se preparou, né? Você vai apresentar um artigo, você vai falar, né, com um grande público. É normal, é saudável. Agora, a ansiedade que te paralisa, né, que te traz sintomas que você confunde até com será que eu estou infartando? Né? Muitas pessoas falavam, é Covid ou é ansiedade? Por quê? Porque falta o ar, porque você tem a visão... São inúmeras, assim, se eu descrever aqui, são vários sintomas. Então, a gente precisa, né, primeiro, fazer né, ter um crivo do que a gente consome, colocar ali um pare, um basta, e é só a gente que pode fazer isso. Tomar muito cuidado como se dão as nossas relações interpessoais, porque às vezes a gente acaba sendo alimentada por relações tóxicas. Eu não sei se vocês já conhecem, mas existem muitas pessoas assim, que elas só falam de tragédia. Todo mundo conhece. Né, todo mundo deve conhecer alguém que, né? Então, assim, evitar, né? A gente tentar ter conversas mais amenas, conversas mais soltas, conversas mais positivas, fazer mais leituras positivas, assistir coisas positivas, né? E porque a gente precisa alimentar o nosso cérebro, a gente precisa alimentar esse banco de memória, né? Para que a gente possa, na hora do aperto, ter aonde buscar refrigério. Muito interessante isso que você falou. Eu procurei fazer isso, procuro, né? Hoje eu ainda seleciono muitas informações que eu consumo, evito muito telejornal. Eu assisto uma vez por semana, às vezes, para ver, para ter um panorama, mas assim, eu quero a informação que eu quero saber, eu vou lá e busco e pronto, para não limitar. Eu acho que os pensamentos também, a gente precisa ter um controle do que a gente pensa. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido, porque eu, por alguns momentos na minha vida, a minha cabeça parecia assim uma loucura, eram muitas vozes, né? Eu estava lendo esses dias sobre as vozes da nossa mente, da nossa cabeça. Então, eu acho que esse é o momento para a gente também ter esse controle. Opa, isso que eu estou pensando não é legal. Trocar o pensamento. Eu falo comigo mesma. Poxa, Aline, isso é coisa para se pensar? Não, e mudo o que eu penso. E isso ajuda a manter um equilíbrio emocional. Então, eu acho que essas estratégias, elas são muito importantes. E também, mesmo estando em casa, buscar atividades manuais, né? Igual eu gosto de cozinhar. No começo da quarentena, eu cozinhei muito. Era o meu refúgio. Né? Outros desenvolveram habilidades com artesanato que nem imaginavam que tinha. Então, tem muitas coisas que as pessoas acabaram se descobrindo também nessa quarentena em busca, acredito, dessas estratégias, né? Para não acontecerem. E a gente viu aí pessoas se revelando com coisas que nem elas imaginavam, né? Então, isso mostra a busca também das pessoas e a consciência de que elas têm que buscar estratégias para estarem bem. Sim, porque o que, assim, de tudo, né, a gente pode fazer uma leitura dessa crise, dessa pandemia. A primeira coisa é que a gente tem muita dificuldade de lidar com as fragilidades. E foi um momento onde eu costumo brincar que assim, foi colocado no telão do mundo, assim, a nossa fragilidade. Olha o quanto você é frágil. Se admitir frágil, né, admitir que nós não temos o controle das coisas, porque um vírus visível que causa todo esse estrago e que coloca todo, né, uma classe acadêmica, médica, de cientistas, né, nessa luta, né, que estamos pelas medicações, pela criação de vacina. Então, a gente vê o quanto nós, enquanto ser humanos, somos frágeis e somos suscetíveis. O
que nada daquilo que a gente corre tanto para ganhar, né? E a gente tem uma vida muito louca, né? Acho que a maioria das pessoas, né, é um, é dois, é três empregos, chega em casa e é marido, é criança, é filho, né? E de repente, meu Deus, você vê tudo isso ameaçado, né? Isso traz uma ansiedade absurda, porque as nossas certezas passam a ser questionadas, né? Então, encontrar recursos nesse momento é um desafio, além de todas as adaptações, porque aí você, né, muitos passaram a conviver, marido e filhos, né? E você tem que pensar em você, você tem que ser mãe, professora, as aulas online. O caos se instalou, né? E é claro que do caos a gente consegue tirar coisas boas, mas a pergunta é como, né? Como que eu faço? Como eu lido? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem que ser muito generoso com a gente mesmo. E eu falava para a Aline, os professores, né, é uma classe que assim, que está de parabéns, toda honra aos profissionais de saúde que estão lá na guerra de frente. Mas a gente também merece, né, essa honra, porque você ser mãe, e ser professor do seu próprio filho, e ser professor, né, como trabalho, né, gerador da renda para o seu lar. Gente, não está sendo tarefa fácil, né? E é o que a Aline falou muito bem, né? As pessoas estão se reinventando, estão buscando estudar, estão buscando se aperfeiçoar, estão buscando, né? A gente está fazendo, como diz o ditado, das tripas coração, para que as coisas continuem caminhando. Então, é um momento que a gente tem que ser muito generoso e e essa ansiedade é normal. É normal devido ao momento que a gente está passando. Então, a gente não precisa sair desesperado, achando que a gente está, né, doente, porque para o momento que a gente está passando, tudo isso é muito cabível, é muito pertinente dentro daquilo que a gente está vivendo. Claro que se você vê que isso está saindo, né, fora dos parâmetros aceitáveis, que está te causando um mal que você não consegue tocar a sua vida adiante, né? Você precisa de ajuda, os profissionais, né, estão aí para trabalhar, para ajudar você a atravessar isso. Mas a gente precisa se olhar com muito carinho, muito respeito. Autocuidado, que hoje tem muito, né? E autoconhecimento. Paty, você falou assim que quando chega um momento que a gente não consegue mais, a gente precisa buscar ajuda. Como que eu vou reconhecer esse momento? Quando você... Desculpa, pode terminar. Não, eu posso falar. Quando você perceber que você não consegue tocar a sua vida, né? Quando eu acho que, né, você deve saber isso também, né, tanto quanto eu, o transtorno. Quando ele se torna um transtorno, quando ele atrapalha a sua vida diária, né? Então, aí a gente diagnostica e a gente começa a voltar o olhar para entender se há um transtorno de ansiedade, se há um transtorno de depressão. Eu falo que hoje, mais do que nunca, quando eu estou com um paciente, eu tenho que ter muita cautela para diagnosticá-lo, para que eu não dê a ele somente um rótulo, porque nessa pandemia, esse cenário está muito propício para isso, para essas tristezas, para esses episódios depressivos, para ansiedade. Então, tem uma publicação da Organização Mundial da Saúde que diz que os casos de ansiedade dobraram. Claro. E, na consequência, os de depressão também. Então, nós temos aí, assim, isso os diagnosticados, né? Fora os que não, as pessoas que não são diagnosticados. Mas quando você percebe que você tendo todas essas medidas de autocuidado, e até uma coisa que é importante que a Aline falou também, é essa busca por uma rede de apoio, por pessoas que te ouçam, que você possa conversar, que você possa ter segurança. Uma vez você tendo tudo isso, e ainda assim você não consegue continuar conduzindo a sua vida de maneira serena e tranquila,
e conseguir render né, e ter, você tem a sua produtividade afetada, né, ou não só a sua produtividade, mas a qualidade, né, das suas tarefas está afetada, aí é a hora de procurar uma ajuda profissional. Ou, às vezes, as pessoas também na busca de não deixar as tarefas afetadas, elas acabam dando mais de si, né? E isso gera. Então, é importante ver que até que ponto eu estou indo para não afetar as minhas atividades. Será que eu estou indo muito mais de mim do que anteriormente? Então, é importante também ter essa observação, né? Sim. Tem vários comentários. O Amilcar, meu tio tem 90 anos e está isolado com a esposa em casa. Ele sempre foi muito agitado. Imagino que tenha sido um sofrimento para eles, com certeza. Muito, muito. Por isso que nesses casos, né, gente, as videochamadas é muito importante, né? Eu não sei se eles têm acesso, mas elencar uma pessoa da família que esteja se cuidando bem mesmo e que faça todos os protocolos para ir pelo menos uma vez a cada 15 dias, se fosse o ideal seria uma vez por semana, né? Porque assim tem muito idoso sofrendo de solidão. Nossa, que dó. E é uma coisa que a gente conversa entre as psicólogas, né? O vírus mata, mas a solidão também mata. Mata. Né? Eu acho que de uma forma mais sofrida, né? Não sei. Mais sofrida e mais lentamente. Emocional é muito dolorido, né? Muito. É muito difícil para todos, e em alguns a ansiedade é mesmo pior nos idosos, que você falou. Agora, quando a gente está falando do que alimentar, né? Deixei a infoxicação. Né? Exatamente, é bem isso. Né? O Elias falando que, como professor de ciência, ele assistia os telejornais para ver para ter um aprendizado, realmente, né? E aí ele coloca o termo assim: é como viver num filme de ficção científica. E a gente fala isso o tempo todo, parece que eu estou num filme, parece que eu estou num filme. E é verdade, gente. No início, até hoje, você vai ao mercado, é máscara, é luva, é isso, é aquilo, é uma loucura, realmente. Para quem assistiu Dark. A Jaque falando que a ansiedade é o combustível para ela. A Silvia tem ansiedade para viajar. Essa também, eu também tenho. Essa é normal. A Bárbara, que delícia escutar vocês. Muito bom essa live. Samuel, a Ellen. Oi, Ellen. Triste, mas verdade. As pessoas estão aceitando perder pessoas pelo Covid e se conformando. Semana passada perdi uma tia muito querida de Covid. Mesmo assim, vejo meus parentes agindo e se encontrando como se nada tivesse acontecido. Virou normal as mortes. Sinto que as pessoas estão se tornando insensíveis, é verdade. Até que não chegue do nosso lado, né? É bem isso. As pessoas só reclamam, só falam sobre coisas ruins. Gostei. Alimentar o nosso banco de memória, é isso mesmo. E isso é científico, né? É científico. E só voltando um pouquinho aí, pegando um gancho nisso que a gente falou dos pensamentos, a gente precisa, né, que você falou, monitorar os nossos pensamentos, né? Na verdade, a palavra é essa, é monitoramento. E tem uma estratégiazinha que eu vou dar dica para vocês. Quando você pensar em alguma coisa, logo após o pensamento, né, e o pensamento não for um pensamento agradável, um pensamento bom, você pensa assim, o quanto de veracidade estava contido nisso que eu pensei? Se perguntar sobre o pensamento. Sobre o pensamento, porque é um hábito que a gente precisa aprender a desenvolver, porque nós não fomos educados para isso. Por exemplo, a gente vê muito para os meninos dito, não chora, homem não pode chorar. Quem foi que disse que não pode chorar? Se a gente tem vontade de chorar é bom. Nós vivemos uma sociedade que confunde as emoções, que acha que chorar é sinal de fraqueza. Não é. Por isso que a gente tem muita gente adoecendo, porque a pessoa tenta se fazer forte e ela passa muito tempo da vida dela tentando ser forte, não vivencia suas próprias emoções e por isso adoece.
Então, nossa, Paty, perfeito. chorar, você tem que chorar sim, a gente não pode ser privada das nossas emoções. Estar com medo, olha, às vezes a gente não acaba não querendo falar para o marido, não querendo falar para. Ou às vezes a gente vê o filho com medo, a gente fala, não pode ter medo. Fala, olha, filho, a mamãe também sente medo. Mas o que a gente vai fazer para enfrentar esse medo? Oh, vamos enfrentar juntos. Então a gente precisa se permitir, né? E Assim, questionar as nossas emoções. Então, nessa questão do pensamento, esse pensamento, porque a gente está num momento que tudo está em uma proporção muito maior. Tudo é muito gigante. Então, isso que eu acabei de pensar, o quanto tem de veracidade? O que ele vai contribuir para a minha saúde emocional? Então, a gente passar a questionar as nossas emoções, os nossos pensamentos. importante. Isso, quando você falou do chorar, né? De se permitir, de se permitir mesmo ficar triste, da gente querer ser forte. Eu já fiz isso comigo mesma. Eu queria ser forte, eu tinha que ser, eu tinha que mostrar. Mas isso era meu, ninguém, né? Talvez por essas frases que a gente ouve lá Sim, na infância, que constrói quem nós somos, né? Nós somos resultado de uma história, de gerações, né? sim, exatamente. E eu cheguei num ponto que eu precisei de ajuda. E eu lembro que uma das coisas que a terapeuta, inclusive, me falou foi isso. Você precisa chorar. Chorar é uma forma de expressar suas emoções. Olha, Paty, dali em diante, quando eu tenho vontade de chorar, eu choro mesmo. Está certíssima. E eu Tem que sempre chorar mesmo. Né? considerada chorona. Aí eu fiquei durona e aquilo me corroeu por dentro. Hoje eu não seguro mais. Eu choro, se eu preciso, eu choro. Né? Lógico que eu não vou chorar trabalhando, mas às vezes eu me retiro sim da sala de aula, já aconteceu, e deu tirar um tempo e chorar, porque isso realmente alivia. Ninguém é obrigado a ser forte o tempo todo, em momento Não, nenhum. de forma nenhuma. Ah, Porque a gente que trabalha com vidas, né, com criança, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba criando uma casca e a gente perde a sensibilidade do olhar, do afeto. nossa, Então, a gente precisa se permitir. Eu falo assim, que é se permitir ser humano, né? Se exato. permitir ser humano para a gente poder conseguir enxergar o outro ser humano que está É, diante de nós. nossa, perfeito, perfeito. Exatamente isso. Ainda mais a gente que é professor. A Sim, Priscila fala aqui, olha, eu já vivi isso também. O não poder planejar o amanhã me deixa muito angustiada. Isso é ansiedade, é a ansiedade. aflição com o futuro. Eu já vivi muito isso na minha vida. E o que eu tenho aprendido? A dosar a minha preocupação com o futuro. Então, hoje, eu me preocupo 10% lá no passado. Ah, eu não fiz. 20% no futuro, porque a gente tem que se planejar, né? E Sim, os 70 que fica é hoje, é no agora. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Ninguém sabe. Então, eu deixo essa exatamente. dica para você, Tri. Não é um exercício. Todos os dias. Olha, eu vou confessar, eu fiz 40 anos agora, semana passada, né? Retrasada. E eu tinha muito medo de chegar aos 40 anos. Mas eu tinha muito medo. E eu falava pro meu marido assim, quando eu tinha 38, como vai ser quando eu chegar nos 40? Chegou, Amiga, foi legal e passou. Agora eu já tô lá, rumo aos 40. semana que vem eu tô nos 43. Olha, é tranquilo, os 40. Entendeu? Então, assim, eu tinha, e eu sofri, gente, há anos, há uns 2, 3 anos atrás, de como seriam os 40. Então, a gente tem que ter o foco hoje, no hoje. É o hoje que eu tenho para estar com a minha família, é o hoje que eu tenho para aprender, é o hoje que eu tenho para me desenvolver. E isso, para todo mundo que tem essa dificuldade, porque é uma dificuldade nossa, isso é um Sim, exercício. Então, quando eu me pego pensando no amanhã, como você falou, eu tenho aprendido, né, a monitorar os meus pensamentos e eu volto para o hoje. Opa, hoje eu tenho que fazer, eu vou fazer essa live. Hoje eu tenho uma lista é no hoje e hoje para fazer. E exato. aí, quando essa questão do futuro está controlada, aí eu começo a fazer um planejamento um pouco mais a médio, a curto prazo.
Porque se você ficar pensando só no amanhã, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter depressão, a gente vai ter frustração, mas o amanhã, ele não nos pertence, a gente não sabe. Então, precisamos focar no hoje, é no hoje. É o Isso. hoje que você tem para amar o seu marido, seu filho, a sua mãe, né? É Deixa isso. o amanhã lá, no amanhã. Só 20% no amanhã. Claro que assim, porque o que de concreto a gente tem é o hoje. É É o esse hoje. o concreto, né? Então, claro que você vai planejar, né? Eu acho que foi essa palavra que ela usou, né? Que ela tem dificuldade de não poder planejar o amanhã. Mas É. a gente tem que diferenciar que, assim, nós podemos planejar e devemos planejar. Aliás, o planejamento, ele é um exercício que auxilia na diminuição da ansiedade. Então, se você é uma pessoa ansiosa, nada melhor do que você ter rotina, ter planejamento, ter cronograma, enfim, do jeito que você achar melhor, do jeito que funcionar melhor para você. Mas o que a gente não pode é querer ter o controle, o domínio do nosso amanhã, como a Aline falou, né? Não tem, gente. E a Não gente só tem. vai. Eu falo, né? Porque eu li, eu estudei, não é por experiência. A pandemia nos trouxe essa lição, né? De É, que o domínio das coisas não estão nas nossas mãos. como você disse, nós perdemos o controle. A Vera faz uma pergunta interessante. Deixa eu ver se eu entendi. A perda de alguém causa a perda de memórias? Eu acho que a memória dessa pessoa. Eu perdi alguém, eu vou perder as memórias que eu tenho dessa pessoa? É isso, Vera? Acho que é. Se ela perder a pessoa, ela tem medo de perder a memória que ela tem da É, pessoa? entendi assim. Eu vou ler exatamente como ela escreveu. Ó. A perda de alguém causa perda de memórias? Ó, eu vou responder do jeito que eu entendi. Se eu não entendi direito, Aí você comenta de novo e a gente pergunta de novo. Não, não necessariamente. Claro que as nossas memórias, elas vão ficando mais distantes, porque é o que a gente falou no começo, né, da questão de alimentar. Por exemplo, hoje, vou usar um exemplo meu. Eu não tenho mais a minha avó e meu avô. Eu perdi a minha avó com 21 anos e perdi o meu avô aos 4. Então, do meu avô, eu realmente não me lembro. Eu lembro das fotos e das histórias. A memória que eu tenho é daquilo que a minha mãe cultivou em mim. A minha avó, como ela faleceu, eu já tinha 21 anos, eu tinha e tenho muitas lembranças dela. Mas se eu for descrever a fisionomia dela para você hoje, ela já não é tão clara como ela era quando a minha avó faleceu, há 22 anos atrás. Então, isso pode acontecer, sim, Nossa, mas não interessante. necessariamente há uma perda de memória por conta do falecimento, a menos que seja um episódio traumático. Aí o cérebro trava, né? Ele... Aí sim, aí existem alguns bloqueios, o trauma ele pode bloquear as nossas memórias e a gente não conseguir se lembrar. Isso. Aqui o Elias comenta, essa convivência intensa, ela estabelecida, né, devido à pandemia, despiu as relações familiares. E ela revelou, né, a qualidade das relações familiares e, infelizmente, trouxe aí dados tristes. O número de divórcios, de separação, ele aumentou, e o número de mulheres agredidas também aumentou, né? Sim, Então, realmente, trouxe à tona como era aquela relação. É o que a Paty falou lá no início. Nós vivíamos uma vida que a gente levava. Então, era aquela loucura de horário, trabalho, corre, entra e sai. O convívio, ele era pequeno. Com essa situação da pandemia, ele trouxe obrigatoriamente o convívio o tempo todo. Né? Então, ele realmente mostrou, na verdade, eu acredito que ele mostrou como estão as relações. Né? E sim, aí a gente já via muito na escola. Eu falo que a escola ela é a revelação da sociedade, né? é, E das relações, porque tudo, eu até observo, tudo estoura na escola. Então, se a gente tem, por exemplo, uma família com questões sérias ou de divórcio, a criança ela se transforma, ela muda.
A postura, a forma dela falar, o comportamento, ela pode reagir de diversas formas. Mas a gente consegue entender a dinâmica e a relação familiar através da criança. Então, a gente já via que essas relações, elas já vinham bem complicadas, né? Pelo que nós víamos das crianças. Sim. Então, hoje, com esse convívio o tempo todo em casa, a gente saiu, né? Emergiu toda essa situação difícil. Perfeito. Perfeito. É isso que você concluiu, Aline. A gente costuma dizer assim que a criança ela é a porta-voz da doença familiar, né? Uau! Parece, Forte parece meio pesado, mas geralmente a criança ela vem para a terapia, né? E o que ela traz, né? E com certeza é o que ela manifesta na escola, que vocês podem observar, é o produto daquilo que está acontecendo dentro do lar dela, dentro nas relações da família, né? E essa pandemia, pelo menos assim, para mim, em especial, assim, particularmente da minha experiência, tem me mostrado que talvez, né, eu não quero aqui ser indelicada, mas que talvez os pais não olhassem para os seus filhos de uma maneira aprofundada, de uma maneira assim, parece que eles estão conhecendo os seus filhos agora. Exatamente. Eu tenho tido procuras assim, né, por início de terapia, né, com crianças, das mães desesperadas e dizendo, mas ele não era assim. E, e eu fico me perguntando, eu falo, ele não era ou você não percebeu que ele era? Nossa. Eu tive, para vocês terem uma ideia, eu tive um caso de um adolescente, praticamente, de 13 anos, com autismo, e a mãe descobriu agora. Então, assim, eu fiquei um pouco chocada com isso, porque é uma coisa para a gente fazer uma leitura, para a gente pensar realmente como que essas famílias veem os seus filhos. Porque, claro, a criança ela pode ser diferente na escola, na terapeuta, em casa, mas como mãe, como pai, você vai enxergar se o seu filho não está bem. Se você de fato olhar para o seu filho. A menos que você esteja tão ocupada, que me parece, e isso bem plausível, né? Que as famílias estavam tão ocupadas com o trabalho, com os afazeres, com mil coisas, que faltava um pouco dedicar tempo a esse olhar. Eu vejo hoje mães falando, nossa, hoje a gente brinca, a gente está tendo tempo para brincar, para cozinhar junto. E quando tem essa conversa sobre as mães reclamando, né, das aulas online, eu particularmente eu me divirto, porque eu acho bom que as mães tenham que estar se Vamos desgastando. ver. Porque assim... Travou para todo mundo? Travou? Pati. Oi? Deu uma travadinha. Mas vocês me ouvem? Agora sim, você parou na parte que você falou das aulas, que as mães falam das aulas online, que você se diverte. Eu particularmente me divirto, porque eu acho que as mães têm que se mexer mesmo, né? E acompanhar a rotina do filho, e acompanhar o que está acontecendo, né? Não simplesmente transferir a responsabilidade para a escola. Claro que toda regra tem sua exceção, não estou aqui dizendo que todas as mães são assim, né? Longe disso, tem muita mãe parceira, muita mãe colaboradora, né? Mas avaliando a educação no todo, Mas tem um que não acompanha. Você travou para mim, Aline. Oh, meu Deus. Voltei? Não, tá paradinha. Mas tá me ouvindo normal? Tô ouvindo normal. Tá. Eu vou. A gente, hoje, eu falo isso quase todos os dias com os pais dos meus alunos. Nunca foi tão necessário os pais serem tão parceiros da escola e dos professores. Né? Então, hoje, os pais são os nossos braços lá em casa, a gente orienta os pais. Então, essa parceria, ela
na verdade, está se mostrando como é necessário os pais participarem da educação, do processo de aprendizagem e da educação dos filhos. Isso que você falou, eu concordo plenamente com você. Porque a gente não se faz educação com um único pilar. Não dá para fazer educação só com a escola ou só com a família, né? Eu busco sempre, assim, no meu trabalho, uma parceria com onde ele estuda, quem é a coordenadora, vou, me apresento e tento construir essa parceria, porque eu acho que ela vai me ajudar, ela vai render frutos para mim, vai render muito mais para a criança e vai render para a família também. Então, a educação de qualidade, ela precisa ser costurada nesses 3 pilares. Não adianta a gente achar que a gente é autossuficiente, porque eu, enquanto psicóloga, não tenho um alcance total dessa criança. Eu preciso da escola e da família. Professor, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu brinco que a gente faz uma live para preparar a live. É normal. E nós falávamos sobre isso, né? O professor sozinho não consegue. Assim como a psicóloga, a terapeuta também não consegue. Não consegue. Hoje os pais estão começando, devido a todo esse contexto, a entender isso. E é o que eu falo, a pandemia, ela trouxe muitas coisas ruins, muitas perdas, assim, realmente muito difícil, mas ela também trouxe alguns pontos que muitas pessoas não viam antes, e hoje elas estão vendo, né? Deixa eu ver que tem bastante comentário aqui. Gente, tem que pôr óculos. Essa convivência tá. Deixa eu ver aqui. Quando nós estávamos falando, deu um atraso mesmo na minha internet, que eu estou recebendo comentário de quando eu estava falando de chorar. Nossa. Quando nós estávamos falando de olhar para si, do autocuidado, o Elias comentou: acredito que a melhor estratégia foi olhar mais para si, pois a demanda do trabalho não permitia, não mesmo. Como ele trabalha 13 horas por dia. Então, imagina, hoje, mesmo a gente, porque nós estamos trabalhando muito, porém em casa. Então, a dinâmica ela é diferente. E a gente consegue olhar mais para nós. Obrigada, Elias. Ele está dizendo que eu sou fantástica. Eu não sou, não. E está te agradecendo, Paty, pelos conhecimentos que você está compartilhando. Imagina, muito obrigada. Falando da avó, né? Que a neta faz as compras e a distância, e que ele visita do portão para esse casal, para evitar a aproximação, tá certíssimo. A Juliana Dominicelli, acho que é isso, está dizendo que você arrasa e arrasa mesmo. Ela é suspeita. Ela é uma pro muito fofa, de São Mateus. Olha, ela da minha Popemba. E ela é minha vizinha e minha prima. Ai, que legal. A Aline Goná está dizendo que ela acredita que chorar é uma válvula de escape, né? O Elias está dizendo que vê os pais uma vez por semana, que eles têm 90 e 84 anos, e que ele fica no quintal desfrutando do amor deles. Olha que lindo, gente. Que fofo. A Cris, que é chorona, a sua cunhada está dizendo oi. E a Jaque está dizendo que ela me acha tão privilegiada que já há tempos não chora. Mas se precisar, será na frente do filho para que ele entenda que ela sofre. É isso mesmo. E ela não sabe tudo, ela falha. E as crianças, elas têm essa ideia de que nós somos super-heróis, né? Sim. E já aconteceu de eu chorar, ou das crianças verem que eu tinha chorado, e eles ficaram assim, a Pro chorou, como se eu não fosse humana, né? E eu falei, gente, eu sofro, eu choro, a gente tem sentimentos. Então, isso é importante que a criança realmente veja o que o adulto sente para que ela possa sentir também. Para que ela entenda que chorar é normal, né? Que ficar triste é normal. Exato. Agora, ela também precisa ver como a gente vai reagir a isso, para que ela também aprenda a reagir. Né? Você tocou numa parte muito importante, porque quando eu me permito, né, eu saio desse campo de repressão, porque se a gente olhar culturalmente, a gente vem de uma sociedade de sentimentos reprimidos. Quando eu saio dessa zona de repressão e eu valido para a criança
né, através do meu choro, que ele também pode chorar, ele está aprendendo por modelo. Por modelo. Então, isso para a criança é um alívio, porque tem um dado, Aline, que as crianças, elas estão sofrendo igualmente os adultos. Eu te Acho que é perguntar importante a agora, gente falar disso. porque o que eu percebo, né? Eu faço atendimento individuais com os meus alunos, e nesse atendimento eu tenho contato com os pais. Uhum. Noto é que os pais e os adultos acham que as crianças não estão sofrendo, né? Que para eles está tudo bem. E a gente sabe que não está. E lá em cima, no início, você disse que as pessoas podem ter consequências daqui 6 meses, Sim, principalmente as crianças. Então, principalmente as crianças. como que a gente pode lidar com isso? Principalmente na conscientização dos pais que elas estão sofrendo. Só que aí eu faço a pergunta, né, e já respondo. Pode Mas, responder. uma coisa que a gente tem começado a trabalhar lá na escola é a educação emocional, né, que hoje já é prevista na BNCC. Se os adultos não conseguem falar de seus sentimentos, como que eles vão falar disso com os seus filhos, e com as crianças e com os alunos? Então, eu acho que é uma coisa que que os adultos precisam também entender que está tudo bem, não está tudo bem, que está tudo bem chorar, para que a gente possa ter as crianças com essa educação emocional, com essa consciência emocional, né? Sim. Assim, o que você fala para a gente, enquanto professor, enquanto pais, né? Como lidar com isso? Como administrar isso? E saber que as crianças estão sofrendo, mas que elas não conseguem expressar isso. Bom, eu acho que tudo a gente conquista através da educação, né? Eu sempre vou defender isso. E no meu mundo ideal, né? Falando que a gente tem que sonhar com o amanhã e planejar, um dos meus sonhos é que as escolas pudessem ter escolas de pai. Ai, Paty, eu estava com esse projeto esse ano lá na escola. Que cada escola pudesse ter, né, ali uma equipe da área de psicologia, de pedagogia, para formar grupos de pais, porque eu acho que os pais eles precisam, né, ser acompanhados, porque esses pais um dia foram filhos que não aprenderam isso. Né? Nossa, Então, simplesmente cobrar os pais agora fica uma situação um pouco injusta, porque a gente dá aquilo que a gente recebe. E se eles não receberam uma educação emocional, né, como que eles vão passar isso adiante para os seus filhos? Mas, vamos lá, uma vez notada essa defasagem, o que a gente pode tentar fazer para amenizar? A primeira coisa é a gente olhar para a criança como um ser, assim como o adulto, sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas dores, aos mesmos medos, às mesmas frustrações. Por quê? Porque às vezes eu converso assim com algumas mães e as mães falam, imagina, ele nem está preocupado com isso, ele nem está pensando nisso, ele é pequeno para entender, ele não se. E não, cada criança, dentro da sua faixa etária, ele tem um entendimento que a faixa etária permite, mas ele tem o sofrimento correspondente àquela faixa etária. Então, é uma mentira dizer que criança não entende, que criança não sofre, né? Que é só o adulto que tem problemas. a partir de que idade, né? Eu vou perguntar para você. A criança começa a entender os sentimentos. Olha, não existe, assim, existe uma compreensão dos acontecimentos, né? Porque se a gente for falar em termos de emoções, de sentimento, intrauterino, a gente já sabe que existe. Né? A partir do quarto mês, quando o aparelho auditivo começa a se. Isso. Inclusive, tem até memórias, né? Uhum. Que a gente está no inconsciente, mas elas estão lá. Então, a partir dos 2 anos, né, a criança já vai tomando uma consciência, né, vamos colocar assim, social. Mas
o experimentar, né, a experiência das sensações, das emoções e dos sentimentos, ele é anterior ao nascimento. Então, por isso que a gente precisa expandir esse olhar e olhar para as crianças como um ser que sente, sim, e que sofre, mas, claro, ele tem as particularidades daquela que são pertinentes àquela idade, àquela faixa etária, o jeito de expressar é diferente. Então, às vezes, eu recebo, por exemplo, no consultório, queixas de criança com birra. E eu sempre falo assim, peraí, é birra? Vamos investigar. E hoje, cada vez mais cedo, as crianças estão vindo para o consultório. Então, a partir dos 3 anos, 2 anos, 3 anos, a gente já começa a atender. Ou para fazer intervenção precoce, ou para atender alguma demanda. Então, às vezes, por trás da birra, tem uma queixa, que a gente vai investigar o que é. A Aline travou. Aqui tá normal. Tá? Então, vou seguir. Então, por trás, às vezes, de uma birra, de um choro, de um comportamento que a gente julga inadequado, de jogar um brinquedo, né? A gente tem que investigar. Eu sempre falo que esses comportamentos, eles querem comunicar alguma coisa. Sim, sim. Uma criança, ela não faz isso por nada. Ou ela, na minha opinião, a birra porque ela aprendeu que com a birra ela consegue, se não, se tivesse histórico, tem alguma questão, né, para ser investigada, mas sempre ela quer comunicar algo. Então, a gente precisa entender esse comportamento como uma comunicação. Sim. E aí, como você disse, investigar, né? Eu sempre procurei fazer isso com os meus alunos e entender. Então, eu praticamente eu nunca não me lembro assim de ter tido problemas de disciplina, de falta de respeito, porque eu sempre tentei olhar determinados comportamentos como algo que ele queria me comunicar. E aí eu ia investigar e realmente tinha coisas, né? Sempre tem, né? Para lidar, né? E o comportamento era uma resposta. Então, nós, enquanto professores, enquanto pais e profissionais, né? Você nos ensina isso. A gente tem que ter esse olhar. O comportamento ele comunica. E a gente Sim. precisa ver o que ele está comunicando. Por que a criança está batendo, está fazendo birra, né? Está tendo um comportamento inadequado? Se não tiver uma outra a ser investigada. Então, isso precisa. Paty, tem muita pergunta aqui. Olha, nós estamos... Vamos lá. Como fazer a live 2? Olha, nós não estamos... nem chegamos na parte dos professores, nem do luto. Como ajudar as crianças a lidarem com os afastamentos, principalmente das pessoas com que elas sempre conviveram? Então, é um pouco de tudo aquilo que a gente já falou, né? É você estabelecer uma conversa franca, sincera, amena com o seu filho, com o seu aluno, e fazer o uso dos recursos que a gente tem disponível hoje, né? As videochamadas, as plataformas, usar aí a tecnologia a favor. E passar sempre uma mensagem para ele de que estamos vivendo isso, mas estamos procurando modos de que isso passe logo e tudo vai ficar bem, passar uma mensagem de esperança. Eu acho que a melhor maneira de tratar uma criança, né, e de fazer com que ela compreenda tudo, é com a verdade. Claro que você vai falar a verdade de acordo com a idade dela, com aquilo que ela pode lidar no momento. Né? Adequado, né? Isso, adequado. Mas esses recursos, sabe, de fugir muito, de fantasiar muitas coisas para as crianças, particularmente eu não gosto muito. Eu acho que não surgiu um efeito desejado. Eu acho que a criança ela tem que ser participativa do ambiente familiar e dos acontecimentos da onde ela está inserida. Eu penso como você também. Infantilizam demais a infância. Sim, né? sim. Está excessivo. Em um determinado momento, deixam as crianças muito adultas. No outro, infantilizam. E isso acontece tanto na escola quanto em casa.
Sim. Então, a gente tem que ter uma postura, sim, uma linguagem, para que ela nos entenda, mas não aquela infantilização. E isso vai ter Exatamente. grandes consequências no desenvolvimento emocional e cognitivo, né? Sim, porque a gente corre o risco da gente regredir a criança, né? Com essa Exato, infantilização. E, exato. e além desse risco de regredir a criança, a gente também está ali duvidando do potencial da criança, do potencial de entendimento, do potencial da compreensão daquela criança. Eu, particularmente, eu não gosto. Eu também não. Tem até um fato assim, né, que acontece comigo. Eu falo que o pessoal tem uma coisa assim, os professores de Fundamental 1. Ah, eu gosto do primeiro, eu gosto do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, né? Até o quinto. Eu não. Eu não gosto de ficar muitos anos na mesma série, no mesmo ano. Então eu vou. Então, eu Vai tô passeando pelas séries. eu tinha duas escolas, então uma era quarto e uma era primeiro. Sempre peguei assim. Teve uma época que eu fiquei nas duas, quarto e quinto, só os maiores. E é muito engraçado porque as pessoas olham para mim e falam assim: mas você tem perfil de quarto e quinto ano. Por quê? Aí eu falo, em qualquer um, sou alfabetizadora. Porém, no perfil de quarto e quinto ano, sem infantilização. E o desenvolvimento das crianças, ele é incrível. É muito interessante observar isso. E eu não sou assim desde sempre. Eu fui aprendendo, observando a minha própria prática mesmo. E Sim. hoje eu continuo sem com esse perfil de quarto e quinto ano, como todo mundo diz, porque eu sou enérgica, com regras, e vou mesmo no conteúdo, e pulo, aquela coisa toda. E aí o pessoal brinca, né? E só que o resultado é muito interessante de ver a postura que as crianças menores elas passam a ter, principalmente na questão da responsabilidade e de se sentir capaz. Então, isso Sim, que você falou é muito exatamente. interessante. Deixa eu ler aqui. Como as crianças devem pensar o velório? Vamos deixar isso para a parte do luto? Vamos. Vou deixar aqui. Parabéns, parabéns para as duas. Adoraria ter essa professora perto para dar aula para o meu filho. E você, Paty, para o meu filho ser acompanhado. Sempre te admirei, assistindo vocês agora mais. Josilene Canuto. Não sei, a Paty travou. Gente, está travando? Como é que tá? Travou. Doutora, como convencer uma pessoa a buscar ajuda psicológica quando ela se nega e não aceita? A pandemia tem causado crises de ansiedade e angústia a muitos, principalmente para pessoas de mais idade. Como ajudar quem não quer ajuda? Aí, Olha, é muito difícil você ajudar quem não quer ajuda. Até porque a terapia ela só vai fazer efeito se a pessoa estiver aberta e a pessoa reconhecer que precisa de ajuda. Mas né? com amor, com carinho, a gente pode ir tentando, né? Não convencer, porque eu acho que a gente não convence ninguém, né? As pessoas têm que perceber a real necessidade. Mas a gente pode ir tentando influenciar para que a pessoa aceite que precisa da ajuda. Né? Eu sofri muito no começo da quarentena. A minha ansiedade atrapalhava muito meu filho. Eu achava que ele nunca ia ler e escrever. Chorava muito de madrugada. Oh, meu Deus. Oh, Quando eu meu falei para você, Aline, que ele começou a desenvolver, eu relaxei e ele começou a desenvolver a cada dia mais. Hoje está no silábico alfabético. Não Deus. sei se falar mais, Aline, como você pegou o Natan. Ai, que lindo. O Natan é um garotinho que realmente. E essa ansiedade, a ansiedade, principalmente no processo de alfabetização, a ansiedade dos pais, ela passa para a criança. E a criança, ela vai se sentir como? Incapaz, muito cobrada, né? Ela vai se sentir pressionada. E isso ficou muito presente nessa quarentena, por quê? Antes, os pais, como a gente já falou, as crianças iam para a escola, chegavam em casa, fazer a lição de casa, acabou. E a gente sempre manda uma lição de casa que a criança possa fazer com tranquilidade. Então, os pais não tinham acompanhamento desse processo. Uhum. Hoje, os pais estão vivenciando esse processo. Hoje, É, uma no grupo da escola, as fases da escrita. Quando que a gente imaginava isso? E verdade. a ansiedade dos pais, realmente. E é um dos Essa pontos. ansiedade, essa ansiedade dos pais, ela tem interferência direta na autoestima da criança.
Então, é muito perigoso essa relação, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Trabalhar a ansiedade do pai, da mãe, né, da família, para que essa ansiedade não interfira de maneira negativa na autoestima da criança. Porque uma criança com a autoestima diminuída, prejudicada, a gente sabe que alcançar a aprendizagem é muito difícil. Ô, Paty, sabe que eu sempre tive uma facilidade, uma habilidade, um dom, não sei, né? De lidar com crianças com dificuldades de aprendizagem. E a primeira coisa que eu trabalhava nelas era a autoestima. Primeiro, a autoconfiança e a segurança, e ver enxergar que ela é capaz. Dali, fluía, entendeu? E isso, hoje eu trabalho muito isso com os pais, porque eles estão ali mesmo no processo, né? Diretamente. Tem perguntas sobre TDAH, isso vai ser assunto para uma próxima live. A Andréia, oi Andréia, eu vou fazer uma live com ela lá dia 17. E disseram que eu estou travando. Vamos lá. Estou travando? Muitos processos, muitas fases. Atualmente estamos passando pelo luto de perdas, de perdas sem morte. Eu acho que esse é o mais difícil. Mas eu vou segurar essa pergunta para falar na parte do luto. Tem gente que nem conhecia nem a própria casa, quanto mais os filhos, é verdade. A Juliana, na semana passada, a mãe de um aluno disse que agora valoriza mais os professores. A gente tem recebido muitas mensagens mesmo sobre isso. Vamos ver. Não estou ouvindo. Minha imagem está travando. Vamos lá. Andréia chegou, seja bem-vinda. Agora vamos falar de nós. Professores na pandemia. Viramos youtubers, roteirista, psicólogo da família, porque você está fazendo a aula, e a mãe vem e fala, vem o pai, vem todo mundo, e aí você conhece. Viramos parte da família também das pessoas. Sim. A gente entra na casa delas e elas entram na nossa. Então, a nossa vida como de professor, ela, assim, foi um baque para nós. Ela se transformou do dia para a noite. E eu acho que, para mim, o que ficou mais difícil é a falta desse relacionamento, né? Com as crianças. Isso, para mim, foi muito difícil. Sem contar toda a parte da tecnologia que a gente teve que aprender, né? Isso é um caso à parte. Então, tudo isso gerou uma série de sentimentos em nós, professores, e principalmente de como eu vou ensinar. No meu caso, a alfabetização. Como eu vou alfabetizar à distância? Então, isso, no começo, eu fiquei muito preocupada. E a gente foi desenvolvendo estratégias para isso e entendendo, né? E trouxe um impacto também na família, porque de repente a escola virou a casa. Às vezes eu falo para meu marido, estou abrindo a escola, 7 horas, estou abrindo a escola, porque a minha escola agora é aqui. Então, né, eu era uma professora que não trazia muito trabalho para casa, e hoje está em casa. Eu imagino quem tem aí aula 2, 3 períodos, como que isso está sendo difícil. E toda essa questão, se os alunos vão aprender como eu vou ensinar, gerou muita ansiedade também, de novo, a ansiedade. E o que você sugere para a gente, como professor, né, lidar com isso? Bom, primeiro, nesse decorrer aí, né, desse tempo, algumas coisas acabaram, algumas angústias, né, eu acho que elas acabaram sendo amenizadas pelo próprio resultado do trabalho dos professores, né. Essa angústia da ausência física, eu senti muito. Falta das crianças, do contato, do beijo, do toque, né, eu acho que a gente que trabalha ali, né, no dia a dia com eles, a gente sente mesmo. E claro que o aparato tecnológico não substitui a presença, né? Ele ameniza, mas ele não substitui. Mas foi um início de muitas inseguranças, né? Eu acho que a gente partilha um pouco
partilhou um pouco dessas inseguranças, né? Direto no contato, né? Na relação. Igual, eu tinha isso também. Será que eu vou atingir meu paciente online da mesma forma que eu atinjo ele, né? Até porque presencialmente eu tenho outros recursos, né? Como os jogos, por exemplo, a gente constrói coisas juntas e online não é possível. Mas eu acho que, como você falou antes também, todo esse cenário nos mostrou um outro lado que nós não conhecíamos. E mostrou uma outra parte de nós mesmos, enquanto profissional, que a gente também não conhecia. Né? Foi apresentado para nós uma versão, né, de um profissional versátil, né? Criativo. Ativo, criativo. A gente pôde perceber, né, que diante das dificuldades, né, o quanto conseguiu encontrar respostas e respostas significativas e conseguiu cumprir, né, com eficiência as tarefas, os desafios. Então, eu acho que isso acaba ajudando um pouco quando a gente sente essa ansiedade, né? Fazendo um link com a questão de alimentar os pensamentos, a gente tem que voltar o nosso pensamento para isso, né? Olha de onde eu parti no meio dessa pandemia, né? Até onde eu cheguei. Eu tive que me reinventar, mas que bom, eu me reinventei. Ver o que foi positivo, que a gente conseguiu. Exatamente. Positivo. Contar as conquistas. Que nem sempre, nunca, a gente vai conseguir o 100%, porque não. A gente não é perfeito, né? Nunca, não, jamais. Nem Mulher Maravilha e nem Super-Homem. Olha, o pessoal tá, os professores, alguns, tenho tido crises de ansiedade. Tem muitos professores com crise de... Você sabe bem disso, né? Bem melhor que eu, inclusive. Tenho dificuldade para manter o foco, fico desgastado mentalmente. Parece que estou no looping. Isso gera apreensão. Como lidar com isso? Essa perda do foco, ela é uma dos sintomas da ansiedade, né? A falta de memória, a perda do foco, a sensação de looping. Eu vou falar algo aqui, né? Que talvez seja um pouco delicado, mas é uma coisa para se pensar. Quando eu disse que eu não acho que a pandemia provocou, mas que a pandemia revelou, alguns casos de ansiedade talvez já vinham se instalando com o longo dos anos, né? Porque uma classe de trabalho que não é valorizada, né? Enfrenta muitas críticas, tem os seus percalços, né? E tudo isso, fora os problemas pessoais que cada um enfrenta, as batalhas individuais de cada um, tudo isso vai se somando. Geralmente um professor, ele não dá aula só numa escola, ele dá aula em várias escolas, né? Ele leva para casa não só o aluno, mas ele leva 40 alunos e 40 famílias. Então, a saúde emocional do professor, ela já é mais frágil mesmo, por conta de tudo que ele enfrenta. Então, quando se vê diante dessa situação, realmente, né, dá um boom. Isso sem contar que essa mistura de espaços, né, é muito confortável trabalhar em casa, fazer o home office, mas não ter essa separação de o que é privado, o que é público, também influencia na questão da ansiedade. Porque, de repente, assim, tudo bem que você entra dentro da casa do aluno, mas você também pode ter o direito de se resguardar, de não querer que esse aluno entre na sua casa. Mas quando você está online, não só ele vai entrar na sua casa, como a família dele vai entrar. E isso causa também uma insegurança, uma ansiedade. Conforto, né? Então, é muito importante nessa questão, né, da separação dos espaços, que eu acho que é uma coisa que gera bastante esse desconforto, separar bem mesmo aonde vai ser o seu local de trabalho, né, e deixar aquele lugar destinado e você agora é a hora da gente tomar o remédio que a gente prescreve, né? Fazer uma rotina e cumprir essa rotina. Não se permitir sair dessa rotina.
O horário de trabalho é o horário de trabalho, o horário do lazer é o horário do lazer. Porque nessa mistura a gente acaba trabalhando e misturando trabalho com lazer e vira aquela miscelânea. Isso não é nada saudável. Então, duas coisas, separar o lugar onde você trabalha, né? E fazer, e levantar e se arrumar para trabalhar, né? Olha, o meu marido, ele faz home office, ele é japonês. Ele tem uma disciplina invejável. Né? Ele faz tudo exatamente como ele fazia antes, quando ele ia para a empresa. Né? Eu confesso que no começo eu fazia a mesma coisa. Agora eu dei uma relaxada. Eu preciso voltar a fazer. Porque é isso que vai nos ajudar. Eu tiro por mim, né? Eu estou bem, né? Eu não tive lá no início, como eu já falei, por questões do que eu via, eu tive medo. Mas em relação ao trabalho, eu estou bem, mas eu tenho essa rotina. No começo, eu quase pirei, porque hoje eu trabalho numa escola só, então o meu horário é até 1h30. Mas eu estava trabalhando das 7 da manhã até 10, 11 horas da noite, porque nós não tínhamos nem conhecimento, né, para fazer isso. E aí, quando chegou no ponto que eu percebi que eu já não precisava mais, o que eu fiz? Desde o início, eu acordo no mesmo horário que eu acordava antes. Então, quando eu percebi que manter uma rotina o mais próximo possível do que era antes me traria benefícios. Então, eu acordo 7 horas, 7h10, eu já estou aqui trabalhando. Agora a parte que travou. Tá travando, mas está indo, né, gente? Tá travando. Vamos embora. E vai trazer benefícios para você não só agora, nesse tempo, mas lá para frente, quando retornarmos. Tudo que eu faço, né, reflete do futuro, né? Sim. E aí, hoje eu me policio. Até 1h30, no máximo 2 horas, eu estou trabalhando. Então, por exemplo, os pais estão com o nosso telefone, o WhatsApp. Eu falo para eles até uma hora, né? O que vem depois, eu me reservo no direito de não responder, porque não é mais. Desde o início, eu deixo claro que o meu horário de atendimento é das 7 às 12 horas, que é o horário que nós estaríamos em aula. Como nós temos um horário de estudo, até às 13. E eu me reservo a esse jeito, porque no início eu atendia até tarde, e eu trabalhava até tarde, aí eu misturava o que era meu pessoal de estudo, de outras coisas, igual você falou, com o trabalho. Estava ficando essa bagunça mesmo, na minha mente, inclusive. Hoje não. Não dá conta. Eu faço, inclusive, a minha rotina, e vou trabalhando e vou ticando tudo que eu estou fazendo, porque isso me organizou. Então, não te organiza a vida e te organiza emocionalmente. A importância, por que a gente insiste tanto na questão da rotina, né, do hábito? Porque ele traz uma organização interna. Na medida que você se organiza para as coisas de fora, para o externo, você acaba se organizando para o interno também. E a gente pelas crianças na rotina da escola, pensando na organização interna deles. E aí a gente não faz para nós, né? É por isso que eu falei, é a hora da gente tomar o remédio que a gente prescreve, né? A pessoa que comentou que está tendo crise de ansiedade, parece tudo tão incerto, obscuro e inseguro. Eu acho que essa é a maior queixa, né, que as pessoas estão, porque realmente não tem certeza. Porque, de fato, a gente sempre, as coisas nunca foram certas, mas a gente nunca tinha tido essa dimensão, né? A gente nunca tinha se apropriado dessa incerteza da maneira que a gente se apropriou agora nessa pandemia. Verdade. Na verdade, como você falou, a pandemia trouxe as coisas tudo à tona. É claro que assim, né? Eu sei que a terapia às vezes, para algumas pessoas, não é acessível, mas quem tiver possibilidade, condições de investir numa terapia nesse momento, seria o ideal, assim, sabe? O cenário ideal. Não é o cenário real, mas seria o cenário ideal, porque eu acho que a gente nunca precisou tanto gerenciar as nossas emoções e investir
na nossa vida emocional como agora. Exatamente. Para mim foi muito positivo, também tem. Para mim também. Nossa, nunca estudei tanto. Poder ver as primeiras vezes do meu filho, olha que legal. E poder fazer novos planos em meio a toda essa bagunça. É o meu caso, eu não vi do filho porque eu não tenho, mas eu fiz novos planos, novos. Nossa, minha vida virou, gente. Tô aqui, ó. É isso mesmo. Sempre é tempo para a gente repensar, recomeçar. Ali, ó, ela está dizendo, aqui está com a questão das crises. Preciso fazer isso. Faça um teste. Nem sempre é fácil a gente se adequar a uma rotina, né? Na verdade, é um processo de adequação a essa rotina. Mas não desista. Nas primeiras. Tem dia, gente, que eu planejo o dia e não dá nada certo. Né? Antes de ontem mesmo foi um. Eu não conseguia gravar videoaula, tudo que eu tinha planejado de manhã foi. Aí eu falei, isso é essencial. Eu fui lá e vi, isso é essencial, eu vou precisar fazer depois. Aí eu fiz, mas só o que eu tinha que fazer. O que não era essencial para aquele momento, eu deixei para o dia seguinte. Faço E várias assim, coisas ao mesmo. Pode falar. e tudo é assim, a nossa insistência, a nossa dedicação, o que funciona para um não funciona para o outro, a gente tem que se olhar, ver o que funciona com a gente, o que não funciona. Não existe uma receita pronta para Para todo cada mundo. pessoa é de um jeito, Para né? cada pessoa vai funcionar de um jeito. E se não der certo, não tem problema nenhum recomeçar. Começa Exato. tudo de novo. Às vezes eu Tenta ouço, de uma forma diferente, né? Por sim, isso a terapia nesse momento é muito importante para a pessoa entender que ela exatamente. pode tentar dar errado e depois tentar para fazer de outra forma. E eu acho que as pessoas que estão com essas crises de ansiedade muito presente, procurem mesmo ajuda, né? Sim, é importante. Não é vergonha, não é incapacidade, né? Não é Não, uma cultura que é falta de Deus. Não, não é. São emoções e está tudo ligado a questões químicas sim. que precisa ser gerenciado. E quando a gente percebe que não dá conta sozinho, procure ajuda, né? Eu já procurei ajuda. Hoje eu não faço mais, já estava um tempo sem fazer, mas eu procurei, neste momento de pandemia, outros recursos que para Sim, mim foram suficientes. Mas por quê? Porque eu já tinha tido um percurso lá atrás na terapia, né? era isso que eu ia falar. Você já teve um preparo anterior. Exato. E assim, eu fiz muitos anos também, e é vida. É um Eu falando, eu sou suspeita, mas tinha questões minhas de anos que eu achava que eu nunca ia superar e superei. Então, assim, é o que você estava falando, né? Não é vergonha, não é demérito, não é atestado de incapacidade, não, porque tudo isso é químico, é biológico, e a gente precisa, sim, de ajuda. Nós exatamente. somos super humanos, né? Olha aqui o que a gente está falando. Faço várias coisas ao mesmo tempo e às vezes perco o foco e me vejo perdida nas tarefas. O desgaste físico e mental é enorme. Mistura tudo. Então, é a questão da É assim rotina, mesmo. não fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E às vezes são coisas pequenininhas que a gente vai fazendo ao mesmo tempo que vira essa bagunça. Então, E, tentar estabelecer essas prioridades. e sabe, Aline, uma coisa que eu vejo também é que às vezes a gente tem aquela necessidade de se manter ocupado o tempo todo. Gente, não tem problema você dizer, hoje eu vou Eu tirar o dia para ficar off. Eu sou assim. Eu amo o ócio. Porque tem gente que tem muita culpa, que De acha, não porque fazer. existe uma glamorização, que eu não sei de onde que veio, de que, nossa, a pessoa que tem 1.001 atividades, que tem 1.001 compromissos, ela é a top. E não, gente, uma bobeira isso. Se permita relaxar, descansar, ficar no ócio. Eu tenho um dia que eu provavelmente nesse dia eu não vou ter computador, o celular, porque aí eu vou curtir as minhas redes sociais, que nem isso eu tenho Sim, tempo, mas eu faço muito isso. E eu sou uma pessoa que eu preciso, a gente brinca, né? Entrar na caixinha do vazio. Eu é, me reorganizo. O pessoal está falando que não tinha crise de ansiedade, agora está tendo. Né? Aí a Jaque sugere a questão do excesso do uso da tecnologia.
também acarretou esse sintoma, Também. podendo criar ou reforçar. Ah, é uma pergunta. Patrícia, até que ponto o excesso no uso da tecnologia também acarretou alguns desses sintomas, podendo criar ou reforçar um processo de ansiedade, crise de pânico e depressão? Porque as pessoas estão falando que antes não percebiam esses sintomas e hoje eles estão mais frequentes. É o que a gente falou no início, né? Claro que assim, todo excesso, ele esconde uma falta. Então, assim, quando eu como muito, a comida tem uma relação afetiva, tem um link afetivo. Quando eu como muito na ansiedade, eu tô querendo saciar alguma coisa que tá faltando ali dentro de mim. Quando eu desenvolvo o oposto, que eu não quero comer, eu tô rejeitando algo dentro de mim, né? Algo não tá muito bem. Então, os excessos, o excesso da tecnologia, quando a gente passa muito tempo nas redes sociais, principalmente porque as redes sociais vendem uma vida mentirosa, uma vida ilusória. Todo mundo no Facebook, no Instagram, é muito bonito, é muito feliz, é muito próspero, é tudo over. Então, a gente acaba caindo na cilada da comparação. Aí você começa a se comparar. Nossa, mas fulano tá lá em Paris, eu tô aqui. Ah, fulano, né? A gente começa, né? Olha o marido da Beltrana, olha o filho de Ciclana, passou não sei. A gente começa a fazer essas comparações com situações irreais, porque é perfeito porque está na mídia social. Porque na vida pessoal mesmo, será que é assim? Exatamente. E isso já é um gatilho para uma depressão, para uma tristeza, para um desânimo, né? Para uma frustração, uma baixa autoestima. Então a gente tem que ponderar. Eu falo que o segredo é ponderar. Nada que é em excesso é benéfico. No caso, assim, eu acho que o excesso que ela coloca também é o fato de nós estarmos sendo obrigados a estar, né? Porque, por Sim. exemplo, para nós professores, o nosso contato com a tecnologia, ele era um uso de rede social pessoal. No Uhum. computador, o nosso tempo era mínimo, né? Então, hoje nós passamos muitas horas na frente do Sim. computador. Esse aumento de horas na frente das telas, a gente sabe que ele traz um estímulo Traz. cerebral. A gente fica o cérebro fica super estimulado, você tem mais dificuldade para descansar, para dormir, o sono não é um Tem, sono inclusive, reparador. deixa eu ver, ela travou. É, travou, você está Deixa eu travado. Está me ver. ouvindo? Está me ouvindo? Pessoal, enquanto ela volta, a gente tem mais dois temas, que é o retorno às aulas e o luto. Me digam se vocês querem que a gente fale sobre isso hoje ou numa próxima live, são os dois próximos temas, que é o retorno, que eu acho que é bem. Voltou? Voltou. Tá. Estou Acho perguntando. que a gente podia fazer uma sugestão, depois eu concluo. Talvez fazer uma parte 2, não sei como é que está o pessoal, né? Estamos a 1h42, olha só. É isso que eu estou propondo, né? Da gente Uhum. voltar para falar do luto, que é uma questão bem polêmica, bem profunda, Sim, na verdade, né? E das questões emocionais em relação ao retorno às aulas. sim, nossa, só o luto já deu uma live. Tá, já. Então, a gente volta, acho que a semana que vem, para Pode falar ser, sobre isso, né, Paty? A gente pode ser. Deixa eu só concluir essa questão da tecnologia, vai pedir para né? você. Porque para vocês ficou mais difícil porque foi uma coisa imposta. Então, não foi uma coisa natural, que vocês procuraram, que vocês quiseram. Foi imposta. Então, até vocês processarem tudo isso, né? Realmente é super prejudicial, sim. Exatamente. E como você falou, né, o estímulo. Eu procuro quando é 8 horas, desligar, sair do computador. Porque o que eu Sim, percebo? Que o meu cérebro fica super ativo se eu fico até muito tarde fazendo as coisas. A não fica. ser que eu esteja aqui tendo um passatempo, que tem sido raro, né? Mas se eu fico trabalhando, ou geralmente estudando, né, preparando live, essas coisas, principalmente quando eu preparo post, porque aí é uma coisa que eu gosto, eu percebo. E
eu procuro evitar fazer isso até 8 horas. Depois eu vou baixando o uso para eu conseguir deitar e dormir. Senão, Sim. pensamentos fluem. Eu já cheguei a gravar a pauta de live, alguma ideia que veio meia-noite e meia lá no grupo que eu tenho comigo mesma, para não perder a ideia. Então, eu acho que. Porque a gente precisa do processo do desaceleramento. Isso. Né? O que a gente fala para os TDAHs, né? Para os alunos TDAHs, para os pacientes TDAHs? Olha, depois das 16 horas, não come doce, não toma refrigerante. Já vão pegando. Café, chá preto, Coca-Cola. Não fica no celular à noite, fica até umas 6 horas. Por quê? Porque a gente sabe que o cérebro do TDAH, né, e do ansioso são cérebros super estimulados. E tudo isso é super estimulante. A tela é super estimulante. Então, se a gente não segue esses conselhos que a gente faz, né, porque isso se aplica a nós também, e a gente não passa por um processo de desaceleramento, aí a nossa qualidade de sono acaba sendo prejudicada, né? Olha, Paty, o pessoal tá a semana que vem, parte 2. Estão pedindo para falar sobre o luto. Vamos falar. Então a gente acha melhor, porque, olha, já 1h45! Foi. Daqui a pouco o pessoal derruba a gente. Fala, essas meninas não param de falar. A live no Face são 8 horas. Essas meninas não param de falar, manda elas embora. Mas olha, muito legal, muito bom. Paty. E assim, a gente tem as ideias a gente compartilha dos mesmos. Sim. Muito parecido tudo. Princípios, né? Dos mesmos princípios, a gente acredita na mesma forma de trabalho, a gente vê a criança, o ser, como um humano, né? Sim, exatamente. Muito bom isso. Muito bom ter você aqui, é um prazer imenso. Nossa, prazerzaço estar com você. Muito bom com todos vocês, com todo mundo que ficou com a gente aqui, ouvindo a gente até essa hora, né? Pessoal, ó, mandando pergunta, muita participação. Vamos tentar reunir todas essas perguntas. Se a gente não conseguir responder na live, a gente responde, né, de outra forma. Olha, vocês podem mandar no meu. Eu vou pôr uma caixinha de perguntas no Instagram, porque aí a gente já vem com as perguntas. Sim. E podem me mandar no direct, ou aqui nos comentários, ou no Messenger. Se vocês tiverem uma pergunta e não quiser se expor, pode me mandar, que aí eu faço a pergunta e preservo a identidade, né? Porque a gente sabe muito e é completamente compreensível. Mas, Paty, pode ser. Se você quiser colocar o meu Instagram e o meu Face. Vou por aqui agora, peraí. E aí, o pessoal quiser também seguir, é só seguir lá, manda direct, que a gente está à disposição. Psi, né? Psi Paty Grilo. Grilo com 2 L's. E Paty com 2 T's, né? Não, um T só. Isso, sigam ela. Gente, ela faz umas postagens muito legais sobre educação inclusiva, TDAH, que eu quero conversar sobre. Deixa eu ver como que eu Adoro fiz. TDAH. Ah lá, ó, esse é o Insta dela, tá? Então vocês sigam e podem. Não tem esse o tracinho, é o underline, né? Não tem, é tudo junto. É @psipatigrilo. Da onde eu tirei esse underline? E façam perguntas lá. Podem perguntar à vontade. Eu prometo que eu respondo. Adoro responder perguntas, vocês já perceberam, né? Então, olha, foi muito bom mesmo, Paty, estar com você e a participação de todo mundo também. Tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. O pessoal está agradecendo muito, né? Infelizmente, ela não consegue ver. Gratidão para todo mundo também. Parabéns, Aline e Paty. Meu tio, o Zé. Zé, um beijo.
Né? Muito obrigada por vossa importante contribuição para melhorar nossas vidas. Adorei, adorei. Show, muito bom. Passou rápido, passou mesmo. Rápido, Passou muito rápido. são ótimas. Paty, você é 10, a linda e maravilhosa, pro querida. Olha, muito, já estão te seguindo, sigam mesmo, perguntem. Façam terapia com ela, pena que eu não posso. Verdade, né, Aline? Uma pena. Adorei. Pessoal, ó, Paty, quinta-feira que vem, no mesmo horário para você? Fechado. Ó, Encontro marcado. A gente volta nesse mesmo bate-canal. Nesse mesmo bate-horário. Horário. Terça-feira eu vou fazer uma live muito especial com 2 pessoas. Nós vamos falar de um assunto pouco falado, porém precisa ser dito. Você vai gostar do tema. Altas habilidades e superdotação. Nossa, muito legal. Temos 3 pessoas, eu, um professor de sala de recursos de São Paulo e um coordenador pedagógico que é autohabilidoso, que é superdotado. E ele vai compartilhar como é ser superdotado, que não é esse mar de maravilhas que todo mundo julga. Né? Então, ó, já estão todos convidados terça-feira aqui, tá? Okay. Às 8 horas também. E quinta, já anotem aí na agenda. Estaremos aqui de novo com a Paty, mais esses 2 temas. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu me sinto muito feliz, muito grata a Deus em poder ajudar, em poder tirar as dúvidas de vocês, em poder ser esse canal de formação, de informação, tá bom? Verdade. Muito obrigada por confiar em mim e na Paty. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.